bem baixinho. Pega lá, Rafael, faz o fundo lá. Não é nada contra o tecladista, não, é porque é mistério esse negócio aí. Irmãos, esse livro aqui, ele é um livro muito interessante, e ele ganhou o nome de Bamidbar, no deserto, por causa das suas primeiras palavras que tem no livro. Se você observar as primeiras palavras que tem no livro, essa palavra no deserto vai estar entre as primeiras palavras, e foi esse nome que esse livro ganhou para o judeu. Ele é chamado de Números pela tradução grega, por causa de dois censos que aparecem no livro. Do capítulo 1 ao capítulo 3 tem um primeiro censo, a contagem das tribos, dos levitas, de tudo. E no capítulo 26 tem uma outra contagem, um outro censo. E o livro de Levítico é um livro chamado de adoração. Levítico é o terceiro, Números é o quarto. Só que o livro de Número é Deus preparando um exército para marchar na terra. Gênesis conta a história da criação. Êxodo 20 eles recebem a lei. Levítico eles sabem ou aprendem a adorar. Em Números eles se tornam um exército. E em Deuteronômio eles vão repetir a lei para que eles possam continuar a sua peregrinação. É interessante que o cenário histórico desse livro, Dr. Stanley Ellis, um grande estudioso do Novo Testamento, vai dizer que o livro de Números ele vai narrar 38 anos e 9 meses. Ele vai narrar quase 40 anos de peregrinação em Moabe, no Monte Sinai e em Cádiz Barneia. Esses três lugares são três lugares chaves para a gente compreender o que se passa nesse livro. Esse livro ele é datado de cerca de 1405 a.C. E como eu disse, ele está narrando 38, quase 39 anos de peregrinação do povo. E Deus está preparando aqui o povo para que o povo consiga entender alguns princípios, alguns conceitos e alguns valores que Deus quer enxertar na nação de Israel. Nessa noite quero trazer para vocês aqui um ensinamento muito básico, que a gente vai precisar observar muito a Bíblia e vai observar como é Números, a gente vai ver muito número, tá? Como é Números, você pode ter certeza que você vai ver muito número, mas tem uma lição ou lições muito importantes para a nossa vida aqui, que a gente vai entender muitas coisas. Por exemplo, o cenário religioso do livro acontece de duas maneiras. Aqui no livro todo tem duas gerações. Tem a primeira geração que saiu do Egito e que Deus matou, principalmente por causa da idolatria e por causa da desobediência. E tem uma segunda geração que nasceu no deserto e que recebeu a lei ali nos seus primórdios, nos seus princípios. Então o livro vai estar fazendo assim esse parâmetro entre o primeiro povo, né? Entre a primeira geração que saiu do Egito e a segunda geração que já nasceu no deserto. A primeira geração que saiu do Egito é uma geração idólatra, tanto que se você for observar na Bíblia Sagrada, no livro, no Pentateuco, principalmente no livro de Números, você vai observar que Deus matou praticamente quase toda aquela geração. E a segunda geração que nasceu, que olhou para Deus matando a primeira, já teve um temor e já aprendeu algum princípio. Que princípio, pastor? Que se alguém se levantasse em desobediência, ou principalmente em idolatria, ele seria punido por Deus com morte. Por exemplo, em Números, você vai ver Deus matando pessoas. Em Números você vai ver a rebelião de Miriam e Arão contra Moisés. Em Números você vai observar as cobras, serpentes, picando os israelitas e matando uma grande parte de pessoas. E Moisés levantando uma arte, uma serpente chamada Neustã, que vai fazer uma tipologia da vida de Cristo. Ou seja, em Números a gente vai observar Deus querendo ensinar como foi que ele tratou com uma nação idólatra e com uma outra nação, com uma outra geração que aprendeu os seus princípios. O primeiro censo vai acontecer e Deus vai dar uma ordem para o sacerdote Arão e Eleazar. Arão tem dois filhos, que o Felipe até falou na aula dele passada no domingo, que foi Nadab e Abiú. Nadab e Abiú seriam os dois sacerdotes que estariam ali, segundo a Bíblia, tomando o lugar de Arão após a sua morte, mas o Senhor os matou por eles colocarem fogo estranho. Então Deus levantou um sacerdote chamado Eleazar. E quando você ler o livro do Êxodo e o livro de Levítico, você vai observar que a escolha da família de Arão, existem três pessoas na linhagem dos levitas, que são gersonitas, coatitas e meranitas.
Desses 3 homens nascem 22 mil levitas, e esses 22 mil levitas é quem vão trabalhar dentro e fora do tabernáculo. Eles que estarão incumbidos, porque todas as outras tribos, eu já vou falar de todas elas, todas as outras tribos receberam suas heranças. Isacar recebeu sua herança, Ruben recebeu sua herança, Judá recebeu sua herança, Naftali, Asser, Gade, Zebulon, todas as outras receberam sua herança. Tanto que, antes de chegar em Canaã, 2,5 tribos, Ruben, Gade e Manassés, não passaram para Canaã. Eles fizeram uma aliança com Moisés, Rafael, e disseram: olha, a terra aqui na Transjordânia, ela é boa porque nós temos muito gado, então ela serve para nós. Então eu peço, eles pediram para Moisés, eu peço, Moisés, que nós pedimos que tu nos deixe aqui desse lado, nós não queremos passar para Canaã, nós queremos habitar aqui. E isso soou até mal aos olhos das outras tribos. Por quê, pastor? Porque as outras tribos precisariam conquistar Canaã com guerra. Então Moisés colocou uma condição. A condição de Moisés foi: beleza, vocês querem ficar aqui, tudo bem, mas vocês vão lá, pelejam a guerra conosco, a gente vence os inimigos e vocês voltam para cá para assumir. E assim aconteceu e assim foi feito. Então essas 2,5 tribos, Ruben, Gades e Manassés, e a meia tribo de Manassés, eles ficaram fora de Canaã, eles ficaram na Transjordânia, que é esse inteirinho dessa passagem aqui. E o Senhor falou para Moisés: olha, tu vai contar, tu vai fazer uma contagem, e eu quero que tu conte de 20 anos para cima. De quantos anos? Eu quero que tu conte de 20 anos para cima todos os homens capazes de sair para a guerra. Preste atenção que Deus verdadeiramente Ele quer preparar um exército. E o pedido de Deus para Moisés é: tu vai andar, e de todos os levitas, dos descendentes de Levi, dos filhos de Gerson, dos filhos de, não, na verdade, de todas as tribos, tu vai fazer um censo. E eu quero, Moisés, que todos os homens de 20 anos para cima, existem 2 pontos muito interessantes. Primeiro, a primeira contagem é de 20 anos para cima, mas a contagem dos levitas para trabalhar no tabernáculo é de 30 a 50 anos. Olha, só vai trabalhar no tabernáculo homens que tiverem na faixa etária entre 30 e 50 anos. E a gente já pode aprender um princípio muito forte aí, que o judeu leva a maturidade, a idade muito a sério. Por exemplo, nem os levitas contados de 20 anos para cima exerceram outras funções, as tribos exerceram outras funções, mas os levitas, quando foram para trabalhar, a Bíblia diz, no tabernáculo, eles tinham que ter a idade de 30 anos, e Jesus começou o seu ministério com 30 anos. Isso é muito interessante, e o Senhor disse assim: então vamos contar. Só que o texto bíblico vai observar e vai dizer que toda a tribo, por exemplo, se você ler, coloque para mim, irmã Amanda, Números capítulo 1, versículo de número 16. Números capítulo 1, de versículo de número 16, o próprio Deus vai pedir para Moisés para que ele possa escolher um representante de cada tribo. A irmã vai já colocar aí. Ele vai dizer: estes foram chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Moisés, cada tribo terá um representante. Olhe para mim, irmão. Terá um príncipe, terá um cabeça federal, terá um que será o representante de milhares. E é interessante que o próprio Deus disse para ele: eu já vou colocar cada um no seu lugar no arraial, cada um no seu lugar, cada um com a sua bandeira e cada um com o seu clã. Ele disse assim: e eles vão ficar cada um representados por um príncipe. Eu coloquei aqui, nós temos Ruben, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Efraim, Manassés, Benjamim, Dan, Asser, Gade e Naftali, as 12 tribos de Israel. Preste atenção: 12 príncipes, 12 tribos, cada tribo um príncipe. O príncipe de Ruben era Elisur, o príncipe de Simeão, Selumiel, o príncipe de Judá, Nazon, o príncipe de Isacar, Natanael, o príncipe de Zebulon, Eliabe, o príncipe de Efraim era Elisama, o príncipe de Manassés foi Gamaliel, o príncipe de Benjamim, Abidã, o príncipe de Dan, Aiezer, o príncipe de Asser, Pagiel, o príncipe de Gade, Eliasaf, e o príncipe de Naftali, Airã. Cada tribo, olhe para mim, recebeu um príncipe, um cabeça federal. Recebeu alguém que foi incumbido. E Deus foi tão além que ele disse assim: Moisés,
eu faço tudo perfeito, as minhas coisas são com ordem e são com regra. Então eu quero que agora tu conte de quanto tem de cada tribo. Por exemplo, a tribo de Ruben tinha 46.500 pessoas, Simeão 59.300, Judá 74.600, Isacar 54.400, Zebulon 57.400, Efraim 40.500, Manassés 32.200, Benjamim 35.400, Dan 62.700, Asser 41.500, Gade 45.600 e Naftali 53.400, dando um total de 633.500 pessoas acima de 20 anos preparado para a guerra. Dava um bom exército, né? Mais de 500 mil de pessoas que Deus mandou separar, que Deus mandou contar, fazer um censo, porque Ele queria preparar uma nação para virar um exército dele. Por exemplo, mas pastor Narciso, por que Deus quer levantar um exército? Porque todas as nações têm seu exército. Os cananeus têm seus exércitos, os filisteus têm o seu exército, os jebuseus têm o seu exército, os amorreus têm o seu exército, os ebionitas, os amonitas, todos eles têm o seu exército. Deus falou, eu também vou levantar um exército para mim. E Deus então pega Moisés e ele vai falar, olha, todas essas tribos tu vai separar. Sabe o que é interessante? Que quando Deus matou os primogênitos do Egito, Ele fez uma promessa ao povo, ainda no livro do Êxodo. Desculpa eu estar piscando assim, irmão, que está tudo embaçado para ir para frente, que eu estou sem um óculos aqui. Mas Ele disse assim, Moisés, todo primogênito será meu. Só que olha como é interessante. Mas Ele disse assim, todas as tribos receberão a sua herança. Como vocês teriam que me dar o primogênito de vocês também, porque todo primogênito que nasce, tanto na casa de gente como de animal, é consagrado ao Senhor. Então, como eu não vou matar vocês e os filhos de vocês, então eu quero que a tribo de Levi seja minha. Olha isso. Eu quero que os levitas sejam meus, eles serão a minha herança. Tanto que, se você ler o livro de Números até o final, você vai observar Moisés dando para cada tribo, como era feita a divisão das terras. Era assim, cada tribo, de acordo com o seu tamanho, de acordo com o seu gado, de acordo com o que tinha, olhava uma terra e eles eram nomeados por sorte. Era jogado o urim, o tumim, a pedra que o sacerdote usava, e ali era escolhido por sorte, de acordo com a quantidade de rebanho, a terra que eles iam herdar. Tanto que se você vai pegar, você vai ver Josué e Caleb herdando uma grande terra ali. Muito bem, quando chegou na parte dos levitas, eles não foram contados. Coloque para mim, irmã Amanda, capítulo 1, versículo 49, por favor. Capítulo 1, versículo 49. O Senhor diz assim, ó: somente não contarás a tribo de Levi, nem levantarás o censo entre os filhos de Israel. Por quê, pastor? Versículo 50. Porque eles, mas incúbito os levitas, de cuidarem do tabernáculo do testemunho, e de todos os seus utensílios, e de tudo que lhe pertence, e eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios. Eles ministrarão no tabernáculo e acampar-se-ão ao redor dele. Preste atenção que Deus dá uma responsabilidade: cuidar do tabernáculo, cuidar dos seus utensílios, armar e desarmar os mesmos. Só que é estranho que tem uma coisa, ainda no verso 51, pode deixar ele aí, desculpe, 1:51, que Deus fala algo que nos chama a atenção. Olha isso: quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, quase não sai. E quando assentar no arraial, os levitas o o estranho que se aproximar morrerá. Preste atenção nisso aqui. No Antigo Testamento, a exclusividade do culto, por exemplo, são quantas tribos? 12, fora os levitas, porque José saiu e entrou Efraim e Manassés. Então eles tiraram Levi e colocaram os 2 filhos de José. Então nós temos 13 tribos. De todas as tribos, alguém poderia olhar para o culto e dizer assim: eu quero trabalhar, mas Deus proibiu. Deus disse não, nenhuma tribo vai trabalhar. Só vai trabalhar no tabernáculo, só vai exercer o ofício do culto os levitas. Agora preste atenção, no Antigo Testamento nós temos o que, pastor? Uma exclusividade, só os levitas trabalham. Mas no Novo nós temos acesso. Coloque para mim 1 de Pedro 2:9, esse versículo todo mundo conhece até de cabeça, né? Olha só o contraste:
1 de Pedro 2,9, que vai dizer assim, deixa a irmã colocar aqui: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa... Olha o paradoxo: no Antigo Testamento muitos querem e não podem. No Novo Testamento, escuta, porque era restrito aos levitas, muitos queriam e não podiam. No Novo, muitos podem e não querem. Você consegue entender isso? Ou seja, agora tem uma chave aqui, uma observação. Todo mundo tem acesso ao culto, sim ou não? Agora tem um porém: ter acesso é uma coisa, ser reconhecido como levita diante de Deus é outra coisa. Viu? Acesso realmente todo mundo tem. Todo mundo pode participar, algo que era restrito a eles. Hoje, por esse texto e pelo sacrifício de Cristo que rasgou o véu, o acesso está dado. Uma coisa é você ter o acesso, uma coisa é Deus te... outra coisa é Deus te oficializar, é Deus reconhecer você como um levita dele. Por quê? Há umas pessoas que questionam: pastor, não existe mais a tribo de Levi. É verdade. Então, nesse sentido, não tem mais levita hoje. Mas o que nós estamos falando não é do sangue de Levi, mas é do ofício que os levitas fizeram. O ofício é eterno, é perpétuo, é para sempre. O que, pastor? O trabalho que eles exerceram ainda vale hoje. Para quem? Para a igreja. O acesso está como? Disponível. Você tem acesso para servir? Tem. Muitos têm e não querem. E no antigo, muitos queriam e não podiam. E hoje, muitos têm e não querem. Por isso que eu digo, presta atenção. Olha uma diferença aqui entre um levita bíblico e um levita de hoje. O bíblico, eles eram craque de Bíblia, ricos em obediência e poderosos no serviço. O de hoje, pastor, lá vai, não gostam de Bíblia, são desobedientes, não frequentam EBD e não gostam de servir o reino. Você está vendo o contraste? Se tem alguém no Antigo Testamento que conhece Bíblia, até o tutano é levita. Por quê? Porque a Bíblia foi catequizada, cantada, os salmos ensinados, os atributos de Deus, através de quem? Dos levitas. Os levitas eram peritos nas escrituras. Agora tem algo muito interessante, escute. No capítulo de número 2, números 2 agora, estamos no 1, saímos do 1, vamos para o 2. No capítulo de número 2 agora, vai falar sobre a ordem das tribos no acampamento. Olha o que Deus fez, presta atenção. Como Deus é um Deus que gosta de tudo certinho, tudo perfeito, as coisas de Deus são todas perfeitas. Então, glória, irmão. São todas certas, são todas, tudo ali diretrizado, todinho, tudo colocado no seu lugar. E o Senhor assim falou: Moisés, eu quero que tu divida o acampamento em 4 grupos. Se você leia comigo aqui o versículo de número 2, Números 2, 2. Os filhos de Israel se acamparam junto ao seu estandarte. Quem tem uma versão aí que está escrito bandeira? Alguém tem? Bom, Arlindo tem aqui. O que é estandarte, pastor? É uma bandeira. O Senhor pegou 12 tribos. Quantas tribos? E dividiu em 4 grupos. E fez 4 acampamentos: leste, oeste, norte e sul. Quando você chegava no acampamento, você via a bandeira do leão, a bandeira do boi, a bandeira da águia e a bandeira do homem. Assim, por exemplo, pastor, no acampamento leste, olha o que Deus falou: Moisés, a tua tenda, a de Coate, a dos Meranitas, vocês vão já saber a localização de cada uma delas, do Gerson. Eu quero que tu, os teus filhos e os filhos de Arão montem a tenda de vocês bem na porta do tabernáculo, bem na minha frente. Mas lá no acampamento do leão, olha quem morava lá. Repita, diga: Judá, Isacar e Zebulon. Nesse acampamento que a bandeira era de leão, e os estudiosos dizem que são os 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Oh, glória! Lá viviam 186.400, era o maior de todos o acampamento. Esse é o acampamento leste. Aí Deus falou: Moisés, no oeste a bandeira vai ser de boi. Marcos, servo, boi trabalha. Números 2, 24, lá vai ter Efraim, Manassés e Benjamim. Lá tinha 108.100 pessoas, o menor acampamento. Moisés, no norte a bandeira é de águia.
Lá vai ficar Dan, Asser e Naftali, com 157.600 pessoas. Números capítulo 2, versículo 31. E o último acampamento, Moisés, a bandeira será de homem. Lá estarão as tribos de Ruben, Simeão e Gade, dando uma totalidade, lá tem de 151.450 pessoas, no total de 603.550 pessoas acampadas, tudo em ordem, tudo direitinho, sem dizer que cada acampamento tem sua bandeira, que cada acampamento tem seu líder, que cada acampamento tem o seu cabeça federal, que cada acampamento tem um líder que responde para Arão, que responde para Moisés, que fala para Deus. Olha como é. Aí, pastor, mas isso aqui não é muito assim, parece que, porque Deus, irmão, Deus não faz nada em vão. Tem um propósito nisso aqui. Escute, vamos lá para você entender. E os levitas? Levi, ele teve 3 filhos, diga Coate, Gerson e Merari. De Gerson nasceram os libinitas e os simeitas, 3:21. Eles acampavam atrás da tenda. Moisés estava na frente da tenda. Os coatitas, e Moisés é um coatita, tá? Desculpe, Moisés é um coatita. Os gersonitas acampavam atrás da tenda. Escuta, e os coatitas, eles acampavam ao sul. Eles cuidavam dos utensílios. Quem eram os coatitas? O pai de Arão, que era pai de Arão e de Moisés. Moisés é um coatita. E quem foi que descendeu deles? Quando você vê na Bíblia, aramitas, isaritas, hebronitas e uzielitas, eles são coatitas. E o último, pastor, são os meranitas, são musitas e malitas, que ficavam ao norte. E todos eles acampavam em tendas. Aí nós temos escute, coatitas, meranitas e gersonitas, 22.000 levitas. O Senhor separou, exclusivo, de 30 anos até 50. Quando chegava em 51 não servia mais. Se tivesse 29 não servia. Para trabalhar no tabernáculo tinha que ter o sangue de Levi, porque foi o próprio Deus que ensinou, que escolheu. E Deus então separou 22.000 pessoas para trocarem os turnos, montar e desmontar, limpar e deslimpar, carregar, levar, armar e desarmar a sua casa. Aí você fala assim, pastor, não é muita gente? Não, porque o arraial tem mais de 1 milhão de pessoas. Então era 22.000 para cuidar de 1 milhão. Mas vamos lá, onde é que Deus quer chegar? Os deveres desses homens, vamos lá. Os deveres dos gersonitas, dos coatitas e dos meranitas. Os coatitas, todo mundo que tivesse o sangue de Coate, Moisés tinha, ele era responsável por embrulhar todos os utensílios. Deus falava assim, vocês vão ficar acampados aqui até a minha nuvem estar em cima. Quando a nuvem sair daqui, vocês entendem que eu não quero que o tabernáculo fique aqui. Então vocês vão montar e desmontar e vão sair. E os coatitas, eles embalavam e cobriam tudo para a viagem. Quantos tinham deles, pastor? 2.750 coatitas. Eles levavam os utensílios e eles não podiam tocar. Agora tem um versículo que me chama a atenção. Coloque para mim, irmã Amanda, capítulo 4, versículo 19, por favor. Isso, porém, lhe fareis para que vive e não morra. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um seu serviço e a sua carga. Preste atenção para mim aqui, que isso aqui é muito importante. Todos, olhem para mim. Os coatitas limpavam e pegavam primeiro um pano leve, uma pele pequena, uma pele suave, e cobriu. Depois cobriu ou com um pano púrpura ou com um pano carmesim. Cobriu o quê, pastor? A mesa, o candelabro, a arca, o altar do incenso e todos os utensílios que o sacerdote usava, pás, colheres, garfos. Presta atenção. Só que eles só faziam o que Arão e Eleazar mandavam. E isso é tão forte aqui, que o Senhor disse para Arão, Arão, não instrui errado, porque se tu instruir errado e os coatitas tocarem no utensílio, eu mato. Então o sacerdote não podia errar a instrução. Calma que você vai já entender o que eu quero falar.
Vamos para os Gersonitas. Segure isso no seu coração aí que você vai já entender. Os Gersonitas tinham 2.630 homens. E eles eram responsáveis por quê? Por todas as cortinas, tanto de dentro como do pátio, pelas peles finas e pelas cordas. Capítulo 4, versículo 27 e 28, irmã Amanda. Olha Deus falando a mesma coisa. Todo o serviço dos filhos dos Gersonitas, toda a sua carga e tudo que deve fazer será segundo o mandado de... Preste atenção. Os coatitas vão desmontar, Arão é que instrui. Os Gersonitas vão tirar todas as cordas, as peles, as cortinas. Quem é que instrui? Arão. E o último, versículo 28. Este é o serviço das famílias dos filhos dos Gersonitas, na tenda da congregação. O seu cargo estará sobre a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Pastor, o que é que o senhor quer dizer? Eu te falo dos meranitas e aí eu te digo. Meranitas, 3.200 homens. Coatitas, responsável pelo quê? Coatitas, responsável por quê? Pelos utensílios. Gersonitas, responsável pelas tendas. Tirar e desmontar as tendas. E os meranitas, eles são responsáveis por quê? Vamos lá. Eles eram responsáveis por levar as tábuas, os varais, as colunas e as bases. E mais uma vez o sacerdote tem que instruir. Capítulo 4, versículo 33. Este é o encargo das famílias dos filhos de Merari. Segundo todo o seu serviço na tenda da congregação, sobre a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Preste atenção agora que eu quero falar. Se o sacerdote instrui errado o rebanho, ele mata o rebanho. Você não entendeu ou você não quis dar glória? O sacerdote está numa condição que ele não pode errar. Arão, cuidado para que tu não mate os coatitas. Porque se eles tocarem, tipo assim, Deus deu a ordem para o tabernáculo sair do lugar onde ele está acampado. Arão já foi com os coatitas, com os gersonitas e com meranitas e disse, cada um se prepare para fazer o seu trabalho. Não tinha tempo. Às vezes o tabernáculo poderia ficar num lugar uma semana, às vezes ele poderia ficar um mês, e às vezes ele poderia demorar até um ano. Dependia da vontade de Deus. Viu? Porque você não se governa, é Deus que te governa. Amém? E quando Moisés recebia a ordem e dava para Arão, Arão não falava, vão lá. Arão tinha o cuidado de ir com ele e instruir. E Arão sabia que se ele desse uma instrução errada, o que ia acontecer? Eles iam morrer. Agora eu pergunto para você, quantas ovelhas estão vivendo sem instrução de um sacerdote? Por quê, pastor? Porque o sacerdote não tem instrução nem para ele. E eu só consigo dar o que eu tenho. Por isso que você tem que pensar duas vezes antes de você assumir uma igreja, uma obra, um departamento, um trabalho, um serviço, alguma coisa. Preste atenção, irmão. Deus é tão detalhista, Deus é tão sério, que Ele fala, olha Moisés, eu quero tudo no lugar. Eu quero cada acampamento no seu lugar, cada bandeira no seu lugar. Eu já separei cada tribo para uma função, já separei cada levita para fazer um serviço. Comigo, Moisés, é tudo assim. E Deus é tão além, que Ele disse assim, olha, para que não tenha erro, Arão ainda vai estar lá instruindo. Você está vendo como o culto é perfeito a Deus? Quando nós queremos aprender algo sobre adoração, quais são os 2 livros que nós lemos? Ou o livro que a gente mais lê? Levítico. Porque lá Deus está ensinando tudo como é. Aí você, pastor, mas para que tudo isso, pastor? Fala aqui para mim, irmã Amanda, capítulo 4, versículo 18. Só para comprovar aqui. Não deixarás que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Próximo versículo 19. Isso, porém, lhe fareis para que viva e não morra quando se aproximar das coisas santíssimas. Arão, que era o sacerdote, que era o pastor, e seus filhos, que eram os copastores, entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Você está vendo a importância de um pastor bíblico? Eu não estou falando de mim não, irmão, tá? Estou falando de pastor no modo geral. Você está vendo a importância de uma pessoa
que segue o que está escrito na Bíblia, que ensina o rebanho a caminhar com as escrituras abertas, que coloca o princípio do Senhor, o temor do Senhor como ensinamento. Tem cuidado para que tu não mate os coatitas. Não, Deus não brinca. Deus é santo. Ele deixou muito claro isso. Era tanta regra. Mas pastor, por que tudo isso? Todas essas instruções, normas, regras, tudo. Por que, pastor? Porque Deus estava levantando um exército. E não pode ser de qualquer jeito. Quem já serviu Forças Armadas aqui sabe como é que é. Olha só, talvez só de você ouvir isso aqui já é enjoado. Para quem estava vivendo lá, é pior ainda. Mas Deus estava colocando princípios neles que eles não estavam entendendo. Eles estavam aprendendo a se comportar. Eles estavam aprendendo o teu horário. Eles estavam aprendendo a saber o que fazer, andar, o que falar, como se conduzir. Por quê? Porque Deus estava levantando um grande exército. Deus estava ensinando o povo a viver em condições extremas, difícil. Ele se preocupa com tudo. Tanto que o capítulo 5 e o 6 de Números já vai dar instrução de saneamento básico, da lepra. Deus se preocupava até com as fezes. Ele disse assim na lei: coloque uma pá na mochila de vocês. Quando vocês fizerem a necessidade de vocês, cavem um buraco e tampe. Esse Deus cuida de tudo. E ele estava preparando um exército. E esse exército levaria o nome do exército do Senhor. Coloque Números 1:3 para mim, por favor. Já estou terminando. Números 1:3. Da idade de 20 anos para cima, todos os capazes a sair à guerra em Israel, a esses contarei segundo os seus exércitos, tu e Arão. Deus estava ensinando, com todas essas normas, o povo viver. Irmão, presta atenção, não tem cidade, não tem saneamento básico, é um desertão. E Deus ensinando Moisés: olha, Moisés, vai ser assim, os acampamentos vão funcionar assim, as tribos vão se colocar assim, os líderes vão falar assim, o sacerdote vai instruir assim, o povo vai ser conduzido assim. Agora presta atenção, quem está dando instrução não é um general humano. Oh glória, presta atenção. Só que, irmão, nós somos campeões por natureza em descumprir regras. Como assim, pastor Narciso? Deus deu todas essas diretrizes, não foi para dizer que ele era chato, mas foi uma forma de proteção. A lei foi para proteger o homem. A lei foi para guardar Israel. Porque se Israel não tivesse a lei, eles já tinham no coração, mas não obedeciam. Então Deus pegou e colocou na pedra para ver se eles obedeciam, mas eles da mesma forma não obedeciam. Então a lei, de uma certa forma, ela é uma cela sim. Ela é uma cela sim, mas ela não é uma cela de prisão que te mata, ela é uma cela de prisão que te protege. Deus queria que o povo atentasse para a lei, porque a lei é o cuidado dele para com o povo. Os cananeus faziam o quê? Matavam criança, pegavam os seus filhos, sacrificavam nas pedras, e Deus falou: Moisés, não matarás. Os cananeus faziam, os cananeus odiavam o seu próximo, faziam tudo que não presta. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso é o quê? Cuidado de Deus. O Senhor falou assim: olha, eu escolhi vocês para vocês levarem o meu nome. Então vocês vão ter que ter um princípio que eu tenho. Deus colocou a lei para que Israel pudesse mostrar para o mundo que nenhuma outra nação tinha aquela lei. Só que, como eu disse, nós somos campeões em descumprir regras. Nós somos bons. A gente não gosta de obedecer. E Deus sempre usando de benevolência. Escuta, na primeira, chove maná. Eu estou cansado desse pão. Meu irmão, os caras não trabalhavam. Acordavam de manhã cedo, não iam no supermercado, já estava lá na porta da tenda deles o pão. E ele falava: estou enjoado desse pão. E o Senhor falou assim: A Bíblia diz que eles comeram tanta carne que eles se fartaram de carne, de cordonice. Faltava água. Estava andando. Irmão, tem água no deserto? Pelo amor de Deus. Você já viu sair água de rocha no deserto? O calor estava 50 graus, tinha nuvem refrigerando eles. A roupa não acabava.
a sandália não acabava. Sabe o que eles estavam fazendo? Todo o tempo eles descumprindo e todo o tempo Deus fazendo a sua benevolência, a sua bondade prevalecer. Não, vou dar mais uma chance. Não, vou fazer de novo. Não, vou guardar. Aí lá vem as cobras e Moisés, eles oravam. Quando o negócio estava apertando, Moisés, pelo amor de Deus, ora lá para Deus que o negócio está pegando aqui, nós vamos morrer todo mundo. Até a irmã de Moisés e o irmão ficaram com raiva dele. O Senhor falou para Miriam: com profetas eu falo através de sonhos e visões. Com Moisés eu falo face a face. Você está entendendo isso? O que é isso, pastor? Isso era a proteção de Deus. Escute. Há uma palavra profética para quem obedece. Coloque aí, irmã Amanda, para mim, para terminar. Capítulo de número 3. Aleluia. Não, capítulo de número 6, versículo 24, 25 e 26, aí termina. Diz assim: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, eu os abençoarei. Sabe o que é mais maravilhoso? Olha isso aqui, irmão, já terminei. Os próprios filhos de Arão não tinham acesso todo o tempo dentro dessa tenda. Que tipo de sacerdote é esse que nem ele pode ir lá? Porque ele é pecador. Mas teve um sacerdote que entrou no templo e rasgou o véu de cima a baixo. Oh, glória. Olha isso, irmão. Eles não podiam tocar nos utensílios. Cristo nos deu acesso. No dia que Cristo morreu, o véu, que segundo a tradição judaica pesava mais de 1 tonelada, rasgou de cima a baixo. Por que rasgou de cima a baixo? Porque não é o homem que procura Deus. Oh glória. É Deus que procura o homem. Você já viu, irmão? Eu te falo, que lucro Deus tinha com esse povo aqui? Estava cuidando de tudo, dando casa, falando tudo como era, protegendo, matando os inimigos, dando provisão, cuidando de todas as áreas, espiritual, financeira, tudo. E ele só ganhava o quê? Murmuração. Você conhece alguém que é assim? Nós somos assim. Isso é amor, irmão, porque Deus nos ama mesmo, viu? Se Ele não nos amasse, a gente não estaria aqui. A gente não tem nada para oferecer para Ele. A gente é murmurador, a gente é falho, a gente erra, a gente peca todo dia, a gente não cumpre os mandamentos, as leis. A gente tem a lei na mão e a gente desonra o nosso Deus todo dia com os nossos gestos, ações, pensamentos. Mas Ele nos escolheu. Aleluia. Ele nos escolheu, irmão. Você é um escolhido de Deus. Viu? Engraçado e interessante que tudo é Cristo. Você olhando todas as tribos. Quantos acampamentos? 4. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui. Ó, cruz. O acampamento estava em forma de cruz. O tabernáculo era o próprio Cristo. O altar do holocausto era o próprio Cristo, a pia era o próprio Cristo, a luz do mundo é Cristo, a mesa dos pães, o pão é Cristo, a arca, a salvação é Cristo, tudo era Cristo. E o sacerdote também era Cristo, e o holocausto também era Cristo, e o cordeiro também era Cristo, e o maná também era Cristo, e a nuvem também era Cristo, e a serpente que foi levantada no deserto também era Cristo. E as tribos também tipificavam para Cristo. E Arão também tipificava Cristo. E Moisés também tipificava Cristo. Tudo era Ele. Tudo é por Ele. Tudo é para Ele. Porque Ele é o Senhor da nossa vida. Eu fico imaginando assim. Presta atenção. Deus sabia pela sua onisciência que não ia dar certo. Ele colocou tudo certinho. Olha, eu quero que façam assim. Fizeram? Sim ou não? E hoje a gente não faz. Só que preste atenção nisso. Paulo diz que a nova aliança, que é essa que nós estamos vivendo agora, ela é superior à aliança antiga.
Glória a Deus por isso que nós vivemos numa aliança superior. Lá na antiga aliança, o instrutor é Arão, Eleazar e Itamar. E Moisés é um profeta, um sumo sacerdote e 2 sacerdotes. Só que agora o instrutor oh, glória, te convence do pecado, do juízo e da justiça. Oh glória. O instrutor, irmão, ele vai na nossa cama, na nossa rede, numa terça-feira de chuva e fala assim: vai para o culto. Vai para o culto me adorar, vai para o culto me servir. Por quê? Porque Ele é Deus agora. Agora nós somos instruídos pelo próprio Deus. Oh glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus preparou uma nação para um grande exército. E esse exército está de pé, viu? Vou falar uma melhor ainda, para você dar glória. Esse exército não pode ser vencido. Oh glória, vou falar melhor ainda. Esse exército não luta com armas carnais. Esse exército luta com oração. Oh aleluia. Oh aleluia. Nós te adoramos, Senhor. Cante comigo. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar. Se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, o deserto então será sem medidas, fluirão as tuas bênçãos sobre mim, mas que abundantes serão, eu viverei. Oh, sempre eu comerei e me fartarei do melhor de tuas mãos, se a tua voz ouvir e obedecer. Se atentamente eu ouvir a tua voz e obedecer, seguir os teus passos e jamais me desviar, se o meu coração se achar sempre puro e fiel a ti, se a tua vontade sempre for o meu prazer, e o deserto então será sem medidas, fluirão as tuas bênçãos. Obedecer,
eu vou te obedecer, custe o que custar, Senhor. Aplauda o Rei Jesus. Amém. O Senhor Jesus, quando esteve na terra, Ele disse que Ele é o Senhor dos exércitos. Amém. Na sua coxa direita está escrito que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Em Lucas 11:22, Ele diz que Ele é o mais valente que o valente. Ele é o sol da justiça. Ele é aquele que tem olhos como chama de fogo e os pés como um latão reluzente. Ele nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha, Ele nunca perdeu uma guerra. Oh glória, oh glória. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso? Oh glória. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Oh aleluia. Eu não sei em que arraial você está, em que acampamento você está e qual é a tua bandeira. Se ela é de boi, se ela é de águia, se ela é de homem ou se ela é de leão. Eu não sei quem é o líder que está na frente, mas eu sei de uma coisa. Aleluia. Nós vamos terminar essa guerra. Deus te abençoe. Bata uma palma para o Rei Jesus. Amém. Amém. Desculpe pelos números e pelas monte de informação. Tanto meranita, gessonita, coatita, né? Mas Deus é maravilhoso. Pode encerrar aí. Encerra para mim essa live aí, por favor. Nós vamos dar os nossos anúncios. Deus abençoe os irmãos da live. Amanhã nós temos